Livro Ajunta-te a esta carruagem, de T.L. Osborne. Capítulo 4. O evidente bloqueio mental. Praticamente, todas as funções do evangelismo realizadas pela igreja são levadas a efeito dentro de um bloqueio mental, que pressupõe o seguinte: se pudermos arrumar um jeito de trazer os pecadores para a nossa igreja, conseguiremos levá-los à salvação. Assim, convidamos um conferencista renomado para pregar. Fazemos publicidade, convidando todos para o culto, a fim de escutarem o preletor especial. Nós os convidamos pelo rádio, pela TV e pelos jornais. Infelizmente, apenas poucos vão. Por quê? Porque a maioria dos pecadores se recusa a frequentar uma igreja. Porém, não sabemos reconhecer essa verdade porque amamos nosso santuário. Colocamos carpetes novos nos corredores e estofamos os assentos. Temos um bom coro e um pastor excelente. Por certo, os pecadores desejarão visitar uma igreja assim, pensamos. Levamos, portanto, os cantores, os quartetos ou o coro especial. Novamente, os fiéis espalham as notícias e tudo fica pronto para as boas-vindas. Mais visitas são feitas de casa em casa, convidando as pessoas a ouvirem os cantores em nossa reunião maravilhosa. Anúncios são colocados nos meios de comunicação. Mais uma vez, há poucos resultados. Apenas um pequeno número comparece. São recrutados certos cristãos que faltavam aos cultos, alguns que estavam afastados retornam e um pecador ou outro aparece. No entanto, convidamos milhares de pessoas. Por que não foram? Nossa igreja deseja a salvação das almas e tem orado mais por isso do que por qualquer outra coisa. Temos uma igreja incrível. Nosso pastor é um dos melhores, dada a sua solicitude espiritual pelas almas. Nosso povo se preocupa com os perdidos. Temos obreiros maravilhosos em nossa congregação, excelentes conselheiros e obreiros. Os pecadores têm as mais fantásticas experiências com Deus quando chegam à nossa igreja e são batizados, melhor dizendo, quando alguns deles vão. Como pode ser que, com todos os nossos esforços para alcançar os ímpios, bem poucos deles chegam e recebem a salvação? É porque vocês agiram de acordo com a concepção tradicional da igreja. Vocês diziam entre si: se ao menos pudéssemos persuadir os pecadores a irem à nossa igreja, eles seriam salvos. A ideia foi boa, para os pecadores que de fato foram, mas a razão pela qual um número maior faltou é simples: os não salvos estão lá fora. Respondemos: tal ponto de vista é pessimista. Alguma coisa certamente o atrairá. Por causa disso, trazemos os músicos, voltamos à propaganda e à promoção, fazemos mais apelos para as orações em favor da campanha e as portas da igreja ficam escancaradas. Graças a Deus por aqueles que vão mesmo, porque o máximo de investimento é válido, ainda que seja por uma ou duas almas. Porém, de modo geral, não alcançamos os pecadores. Por quê? Se preparamos bem a estrutura básica. Não poupamos esforços, mas apesar disso, fracassamos. Desesperados e frustrados, nós nos perguntamos o que pode ser feito para atrair os não alcançados para a igreja hoje. Há muito tempo, o mundo está querendo nos dizer alguma coisa. Mesmo que o seu pastor tenha doutorado em teologia e seu templo tenha ar-condicionado, corredores acarpetados, assentos com almofadas, ainda que vocês convidem todos para a igreja por meio do rádio, da TV, dos telefonemas, das notícias eclesiásticas, dos boletins, dos anúncios nos jornais e das visitas pessoais. Mesmo que vocês apresentem pregadores, preletores, profetas, mestres, evangelistas, músicos, cantores ou acrobatas, continuaremos não querendo ir ao templo. Então, o que fazer? Precisamos abandonar nosso bloqueio mental. Quero dizer que devemos enfrentar o fato de que a maioria dos não crentes nunca irá à igreja para receber a salvação. Sabendo que nossa incumbência é alcançar as almas pecadoras com o Evangelho, devemos mudar de abordagem e levar o Evangelho aonde os pecadores estão, fora do santuário,
como fazia a igreja primitiva. As únicas pessoas que podem ser ganhas para Cristo no evangelismo são os perdidos, então devemos ir para onde eles estão. Se restringirmos nosso testemunho à igreja, os únicos pecadores que ganharemos serão os que, por conta própria, se levantarem da cama, se vestirem e forem ao templo ouvir o evangelho. A maioria deles, contudo, nunca fará isso. No livro Assim uma Igreja Conquista Almas, Gene Edwards diz: o edifício da igreja é a metragem quadrada mais evangelizada da Terra. Procuramos evangelizar o mundo por meio de evangelização do edifício. Evangelizamos cada sala de aula e cada assento no templo. Pelo esforço que dedicamos a isso, damos a impressão de que é necessário converter o edifício. Mobilizamos-nos nas atividades como se todos os perdidos da terra estivessem no templo. Há somente um problema: os perdidos estão em todos os lugares, menos ali. As massas dos não salvos nunca estiveram ali, não estão agora e nunca estarão. Estão em todos os lugares, menos no local onde estamos procurando ganhá-los. A maioria dos cristãos, em nossos dias, não atenta para o fato de que não havia igrejas construídas durante o Novo Testamento. Gene Edwards diz ainda em seu livro: hoje o conceito do evangelismo, no edifício da igreja, é o maior impedimento individual à conquista de almas. Não porque temos edifícios eclesiásticos, mas porque não queremos sair deles. O templo serve para um único propósito: impedir que as pessoas fiquem expostas ao frio no inverno, ao calor no verão ou molhadas quando chove. Não estou fazendo um apelo para você incendiar seu templo. Sem dúvida, o conceito do templo é necessário para nossos dias. Contudo, coloque o assunto na perspectiva certa. Reconheça que o evangelismo não deve estar centralizado no templo, mas fora dele. A igreja não é um lugar para onde os perdidos devem ser levados a fim de serem convertidos. É um posto avançado da guerra para tirar os cristãos de dentro dela. Há milhões de pecadores esperando necessitados, desesperados, famintos, ansiosos e maduros para a colheita. Ali estão, fora do santuário em todas as direções. Precisam da salvação, desejam o perdão, procuram conhecimentos a respeito de Cristo, têm medo de morrer na condição em que se encontram. Estão cercados de problemas e anseiam por Deus, mas não querem ir à igreja, pois não sabem em qual dessas igrejas podem confiar. No entanto, se você for até eles, levando-lhes o evangelho, aceitarão Jesus e receberão de bom grado sua salvação e graça. Em seguida, terão grande satisfação em seguir você até o templo, onde crescerão na graça e no conhecimento do Senhor, pois confiarão em você, na sua igreja e no seu pastor. Afinal de contas, sabem que você se preocupou com a alma deles, indo até eles e ajudando-os a receber Cristo, onde quer que estivessem. Eles frequentarão a sua igreja, porque ela se preocupa com os pecadores. Até o cristão mais tímido deve ir a um pecador para testemunhar e dizer-lhe uma das expressões mais importantes: eu me preocupo com você. Os seres humanos querem ser amados e alvo da dedicação de outra pessoa. Uma das maiores redes de mercearias dos Estados Unidos recebeu resultados animadores ao levar adiante uma campanha promocional no país inteiro, com apenas 3 palavras. A empresa proclamava: gostamos de você, e em letras menores logo abaixo acrescentava o nome da organização. A igreja dos nossos dias deve perguntar a si mesma: nós realmente nos importamos com aqueles que estão fora do nosso santuário, que não vão a nós para serem salvos e se tornarem filhos de Deus? Há uma igreja da denominação Batista Sulista, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que ganhou mais almas para Cristo na média anual do que qualquer outra naquela convenção. Alguém perguntou ao pastor: vocês conquistam as pessoas na maioria dos casos, conseguindo que elas frequentem sua escola dominical? Aquele líder respondeu: não, quase ninguém é salvo mediante o evangelismo no templo. Isso porque estamos em uma área muito religiosa. Pouca gente pode ser persuadida a visitar nossa igreja. É essa uma das razões pelas quais somos uma organização ganhadora de almas.
fomos forçados a adotar o método de conquistá-las para Cristo nos seus lares ou nos seus empregos. Depois, uma vez convertidos e transformados pelo novo nascimento, vão à nossa igreja e se tornam membros firmes. Todos os anos, essa igreja recebe de 300 a 400 novos convertidos. Esses números não incluem centenas de outras pessoas ganhas para Cristo pelos membros dessa congregação, os quais se filiam a outras igrejas ou a nenhuma delas. Como aquela instituição consegue tais resultados? Ora, os membros reconhecem que não podem ficar esperando as pessoas irem ao santuário e se converterem. Os cristãos fiéis daquela igreja se importam com as almas, saem todas as semanas batendo de porta em porta. Sentam-se nas salas de visitas, às mesas de jantar, nas varandas, escadarias das entradas das casas, pregando o Evangelho. Estão ganhando almas para Jesus Cristo, aonde as pessoas estão mais receptivas, fora do santuário. Veja os Testemunhas de Jeová. Fazem parte de uma das organizações religiosas de mais rápido crescimento no mundo ocidental. Como alcançam semelhante sucesso? Quantos indivíduos eles conseguem converter dentro dos seus salões do reino? Praticamente nenhum. Sabem que o lugar para conseguir novatos na fé é onde as pessoas moram, trabalham e se divertem. Por isso saem com sua mensagem e ganham milhões de vidas. Por que então nada aprendemos com esse exemplo deixado por eles? Por que herdamos um bloqueio mental e não conseguimos removê-lo? Os programas de escola dominical, as escolas bíblicas, os cursos de treinamento e quase toda a nossa orientação visam atrair os pecadores para dentro das igrejas. Assim, acreditamos que poderemos levá-los à salvação. No entanto, invertemos a ordem de tudo. Colocamos a carroça na frente dos bois. Desenvolvemos, ensinamos e fazemos promoção de todos os tipos de programas, ideias, projetos e cruzadas ligados ao evangelismo de alistamento para persuadir os sem igreja a frequentarem a escola dominical, as reuniões sociais, os banquetes, as apresentações de cânticos, as classes, os estudos, as festas e o santuário. Mas nada, ou quase nada, é ensinado a respeito de como realmente ganhar almas, como levar os homens a se decidirem por Cristo fora do templo, na fábrica, nos restaurantes, nos parques, nas ruas, nos lares e também na praia, nas montanhas ou em qualquer lugar onde as pessoas passam férias. Em outras palavras, as igrejas em sua maioria têm programas e classes de treinamento excelentes sobre como convidar os não convertidos a visitar o templo, mas não a respeito de como conquistá-los para Cristo lá fora, onde estão. No Novo Testamento, testificavam de casa em casa e faziam discípulos lá fora, em meio ao povo. Hoje, o conceito é levar as pessoas à igreja e depois a Jesus. Esse sistema é ótimo para os que querem ir a esse local, mas cerca de 90% dos pecadores nunca irão, por maiores que sejam as atrações oferecidas. O conceito do Novo Testamento é levar as pessoas a Cristo e em seguida ao lugar das reuniões, ganhá-las onde elas estão. Não há limites para essa obra. A maioria dos programas de treinamento baseia-se em recomendar a igreja ou a organização. O conceito neotestamentário fundamentava-se em recomendar Cristo. Quer queiramos aceitar o fato, quer não, a igreja como templo ou denominação é a menor atração de todas para os pecadores. É avaliada em exatamente 0, porque a maioria deles não frequenta igreja alguma. Permanece, porém, o fato impressionante de que a pessoa de Jesus Cristo, quando ele é corretamente apresentado, é a maior atração individual para o coração humano. Há muitas gerações, os cristãos têm sido treinados nos métodos de convidar as pessoas a irem à igreja, à escola dominical. Agora, o pêndulo está balançando em outra direção. Os cristãos têm aprendido a levar almas a Cristo para além dos muros do templo. Estão em ação, falando de Jesus lá fora onde é importante. Esse é o ministério cristão, redescoberto quando a pessoa realmente se importa com as almas perdidas. Devemos reconsiderar o próprio significado de evangelismo.
a fim de examinar se a nossa igreja tem ou não tal programa. E se não tem, por que não? Em seguida, temos de estar dispostos a fazer algo a respeito. Imediatamente, a maioria dos nossos irmãos responde: é claro que a nossa igreja é a favor do evangelismo. Certamente temos nossos programas voltados para isso. Se, porém, a sua igreja não está alcançando os pecadores conforme fazia a igreja primitiva, não tenha preconceitos contra as ideias aqui apresentadas. Seja franco e aberto e descubra se um exame mais demorado do padrão, seguido pelos primeiros cristãos, revela conceitos melhores e mais funcionais a respeito da conquista de almas para Cristo, especialmente aquelas que não frequentam o santuário. Em seguida, esteja disposto a colocar-se em movimento e falar de Jesus onde os pecadores estão.